Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Bluzico. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês as edições 66 das revistinhas clássicas da Turma da Mônica. E as histórias dessa quinzena são: Mônica, Passagem para a Índia; Cebolinha, o Relógio Inteligente; Cascão, o Espião Infiltrado no Ônibus; Magali, no Jogo dos Macacos; Chico Bento, Cada Um com seu Cada Qual; e Turma da Mônica, Deixa eu Pintar Você. Então, se você não quer perder esse vídeo nem os próximos que eu vou estar postando aqui no canal, já deixa seu like e se inscreve. Agora, sem mais enrolação, bora ver de pertinho todos esses gibis. E como eu sempre faço nesse tipo de vídeo, vamos começar com o gibi da Mônica, de número 66, com o título Passagem para a Índia. E aqui na capa temos a Mônica muito feliz vendo uma vaca, que na verdade é uma fantasia de vaca, e aqui embaixo temos duas pessoas nessa fantasia. Eu acho que vai ser o Cebolinha e o Cascão, tramando algum plano contra a Mônica. E abrindo a capa, temos o Franjinha vendo tudo de longe na frente do seu laboratório. A história se inicia com o Cebolinha explicando o plano infalível pro Cascão, dizendo que vão se vestir de vaca e pedir ajuda pra Mônica pra ir pra Índia. E o Cascão não gosta nada dessa ideia, e o Cebolinha fala que essa ideia é genial, porque todas as vacas querem ir pra Índia, porque afinal na Índia as vacas são seres sagrados. Então eles se vestem como uma vaca, batem na porta da Mônica, a Mônica recebe com muito carinho, e é uma vaca que fala, e tem um corpo florido, porém a vaca diz que é uma bata indiana. E aí a vaca conta toda a história, que ela é uma vaca sagrada e está ali pra pedir ajuda pra voltar pra Índia, que é a terra natal dela. A Mônica fica muito empolgada, porque uma vaca falante tá pedindo ajuda pra ela. Mônica diz que já ligou pro amigo dela, Franjinha, que tem uma solução. E a vaca fica meio em choque, né, porque afinal é o Cascão e o Cebolinha. Então eles vão até o laboratório do Franjinha. O Franjinha acabou de consertar a máquina, que eu acredito que seja de teletransporte. E a Mônica diz que é seguro lá dentro, e ela acaba sendo teletransportada. Franjinha descobre que a vaca era na verdade o Cebolinha e o Cascão fantasiados, e começam a comemorar porque a Mônica entrou na máquina do Franjinha e viajou pro outro lado do mundo. Ou seja, eles vão ser os novos donos da rua. E quando eles estavam ali felizes sendo os donos da rua, o Franjinha mostrou umas fotos que a Mônica mandou pra ele, dela visitando alguns lugares do mundo. Ela aproveitou esse engano da máquina do Franjinha pra fazer turismo. E o Cebolinha começa a não gostar disso, porque ela usou o plano dele pra se dar bem. E aí o Cebolinha corre pro Franjinha falando que ele e o Cascão também querem viajar o mundo todo sem gastar nenhum centavo. Só que daí a gente descobre que na verdade a Mônica não viajou o mundo todo, ela enganou os meninos. Na história da Marina, a melhor parede da casa, que era ela um pouco mais criança, com 3 anos, indo até o local de trabalho do Maurício de Souza, pegando os materiais, rabiscando toda a parede. E aí depois, um pouco ela mais crescida, pintando na parede junto com os pais. Depois temos uma história da Pipa chamada Não Consigo Dormir, Astronauta em Perigos do Espaço, Mônica em Meditando, que a Mônica decide meditar para se livrar de todo esse estresse que os meninos acabam causando nela, e no fim os meninos meditam. Depois temos os Passatempos, Penadinho em Moda, Rolo em Menos, mãe, conversando com a Tina que a moda hippie voltou com tudo. A mãe do Rolo começa a gravar ele começa a ficar com vergonha. Até que no fim eles se entendem. Mônica em Mônica por Cebolinha, só que sem as vogais. Mônica vê um desenho dela na parede, diz que foi o Cebolinha que fez, e ele começa a falar que a arte dele não cumpriu os requisitos. E aí ele faz um desenho, a Marina aprova e a Mônica fica brava com a Marina, porque nesse desenho do Cebolinha tinha os dentes da Mônica. E aí depois a gente descobre que na verdade a Marina não era a Marina, era o Cascão se fingindo de Marina, porque a Marina chegou depois. E depois temos a Tirinha. Agora vamos para o gibi do Cebolinha de número 66, com o título O Relógio Inteligente. E aqui na capa temos o Cebolinha com seu novo relógio inteligente, que mostra algumas opções ali. Temos um vendedor de picolé, alguns meninos da turma que são o Jeremias, o Chaveco e o Dudu. E abrindo a capa temos a Mônica e o Franjinha. A história se inicia com o Jeremias, o Chaveco e o Dudu brincando ali de bafo, o Cebolinha vendo tudo de longe. Aí o Cebolinha pergunta pro relógio inteligente dele se vai chover hoje, porque tá friozinho. E o relógio dele fala que não vai chover. E aí os meninos percebem aquilo e começam a perguntar pra ele sobre o relógio dele, porque era uma coisa
tecnológica e tudo mais. Cebolinha pede um sorvete pelo aplicativo, usando o relógio. Aí o Cebolinha vai até o laboratório do Franjinha perguntar se a máquina do tempo que ele pediu já tá pronta. O Franjinha fala que não. E durante a conversa dele com o Franjinha, o relógio dele começa a falar um monte de coisa. E continua falando. Até que o relógio dele liga pra Mônica sem querer, enquanto ele tava explicando os planos infalíveis no clubinho. Então a Mônica vai logo atrás dele pra descobrir essa história. Só que o Cebolinha já tinha sido um pouco mais esperto e pedido algumas flores pelo aplicativo para serem entregues para Mônica. Aí ele se cansa do relógio inteligente e troca para um relógio que só mostra as horas mesmo. Depois uma história do Cebolinha chamada Plano B, Cranícola em Maurício Mazoléu, que é um ator das novelas pós-morte. E aí o Cranícola começa a se queixar que ele nunca vai poder encontrar o Maurício Mazoléu por aí porque ele tá sempre preso na pedra. Então o Penadinho pega um robô aspirador e coloca o Cranícola em cima para ele poder andar por aí junto com ele. Aí o Maurício Mazoléu foi embora, o Cranícola não conseguiu encontrar ele, mas ele ficou feliz de ter saído do cemitério um pouco. Depois uma historinha do astronauta alienígenazinho. Depois uma história do astronauta alienígenazinho. Depois temos os passatempos. Binho em Mágica, em que todo mundo que ele encontra na rua começa a desaparecer por vários fatores, como por exemplo, o almoço fica pronto, a Magali some. O Cebolinha tá dando nó na orelha do Sansão, aí a Mônica aparece, ele some. O Cascão tá passando, aí tem um barulho de trovão, ele some. Aí o Nimbus encontra o Binho perguntando se ele quer aprender um truque de desaparecimento. Só que o Binho fala que todo mundo do Limoeiro já sabe fazer isso. Depois uma história do Nimbus, chamada Rapidão, em que ele combinou de assistir um filme junto com a turma, só que a mãe dele pediu pra ele arrumar o quarto antes disso. E o quarto dele tá bem bagunçado. Só que pra ele não chegar atrasado, porque ele gastou muito tempo arrumando o quarto, ele faz uma mágica de teletransporte e aparece dentro da geladeira do Cascão. Depois temos uma história do Cebolinha do Cascão chamada Dia de Vacina, em que eles relatam que estão com medo de tomar vacina, mas daí eles criam métodos pra ficarem com coragem de tomar a vacina, que é uma coisa muito importante. E depois temos a tirinha. Agora vamos para o gibi do Cascão de número 66, O Espião Infiltrado no Ônibus, onde na capa temos o Cebolinha e o Cascão usando uma capa, aparentemente dentro do ônibus, e tem esse homem todo encapuzado, todo misterioso no ônibus, e abrindo a capa temos o seu Cebola dormindo. A história se inicia com o Cascão e o Cebolinha agradecendo o seu Cebola por ter levado eles até a Pitocolândia, e ele tá muito exausto, só querendo chegar em casa, só que a chave do carro quebra e ele não consegue abrir o carro. Aí ele tenta ligar pra seguradora pra tentar resolver esse problema do carro, só que o celular dele acabou a bateria, e ele diz que na verdade eles vão ter que pegar um ônibus. E aí os meninos ficam empolgados que vão pegar o ônibus, só que já no ponto tem esse homem misterioso. E aí o Cebolinha e o Cascão já se sentem como o Capitão Pitoco e falando que esse homem misterioso é um vilão disfarçado. Aí o ônibus chega, eles sobem no ônibus, o homem misterioso também sobe no ônibus. O seu Cebola fala que eles vão demorar 2 horas para chegar até o bairro do Limoeiro. O Cascão confronta o homem misterioso. O seu Cebola pede desculpas. O homem misterioso começa a falar com os meninos, já que o seu Cebola dormiu. E no fim a gente descobre que esse homem misterioso era o Capitão Pitoco. E ele até oferece para tirar uma selfie, só que o celular do seu Cebola descarregou. Depois temos os passatempos. Depois uma história do Contra um lugar sossegado, em que na verdade o lugar sossegado pra ele é um que tá acontecendo muito barulho. Seu Antenor, que é o pai do Cascão, hein? Presentão pro filho, em que ele compra presente pro Cascão, que é um presente que ele não podia ter na época dele. Só que na verdade ele acaba ficando mais empolgado com o Cascão e quem brinca com esse brinquedo é ele. Rolo em positividade, que ele acorda atrasado, começa a pensar negativamente, só que daí os amigos dele dão um toque nele, falando pra ele ser um pouco mais positivo, e ele acaba conseguindo um encontro com uma garota. Depois Cascão e Dudu em Cuidado com a Cidade, que o Cascão fez uma cidade com alguns itens de papelão e o Dudu quer brincar ali com ele, de Godzilla. Brincadeira sai um pouco do controle até começar a chover. E depois temos a tirinha. Agora vamos para o gibi da Magali de número 66 no Jogo dos Macacos. Na capa temos a Magali se pendurando num cipó, junto com o tio Pepo, o Dudu comendo pipoca junto com o jacaré, alguns macacos aqui pendurados no cipó junto com a Magali e o tio Pepo. E abrindo a capa temos um gorila e mais 2 macacos. A capa toda se situa numa floresta. Abrindo o gibi, a gente descobre que a mãe da Magali e a Magali, a mãe do Dudu e o Dudu
Dudu vão até a casa da tia Nena, deixar as crianças lá. E aí o tio Pepo sugere jogar o jogo dos macacos junto com as crianças. Só que eles são teletransportados pra dentro do jogo. E eles começam a se pendurar nos cipós, ter os macacos ali, ter alguns jacarés. Até que eles voltam, descobrem que foi tudo por conta da tia Nena, né? Que ela é bruxa. E depois o Dudu e a Magali voltam pra casa deles. Depois uma história da Marina, chamada Inteligência Artificial, que é uma história dela com a Denise, em que ela tá meio sem inspiração do que desenhar. Denise mostra pra ela as artes feitas por inteligência artificial na internet. E a Marina não gosta muito disso e decide que vai desenhar mesmo com lápis e papel. Depois Astronauta, na história Por um Bom Motivo, em que ele tá no espaço sideral, falando sobre a vida dele no espaço. Depois quando ele chega na Terra, pessoas querendo fazer entrevistas com ele. E depois ele chegando na casa da mãe dele. Depois temos os Passatempos. Dudu em Prato Vazio, Milena, Franjinha e Bidu em Estrelas e Mundos, que eles começam a falar sobre o espaço, os planetas, as estrelas, satélites naturais, formas de vida, e a gente descobre que em algum lugar do mundo tem uma Milena alienígena com um Franjinha alienígena e um Bidu alienígena. Depois Mingau em Brincadeira Nova, em que ele fica sozinho dentro de casa e entra dentro do guarda-roupa da Magali e começa a vestir as roupas dela. Ela percebe e fica um pouco chateada com ele, mas depois ela aceita e começa a brincar com ele. E depois temos a Tirinha. Agora vamos para o gibi do Chico Bento de número 66 com o título Cada Qual com Seu Cada Um. Que na capa temos o Chico Bento segurando a mão dessa mulher, um coelho aqui, um peixe, um casal de passarinhos e abrindo a capa temos uma cobra e um livro. A história se inicia com o pessoal saindo da escola, as meninas elogiando o Hiro por ele ser muito inteligente em matemática, e o Chico fica com inveja. E aí aparece essa mulher aqui perguntando por que o Chico Bento tá chorando. E aí ela começa a mostrar os passarinhos, depois um coelho, depois uma cobra. Depois eles entram no lago e começam a ver alguns peixes. Ela fala que não existe ninguém igual ao outro, todos são diferentes. Até que ela some e aparece um livro. E a gente descobre que aquela mulher é a mãe natureza. Chico Bento em O Esquecido, que ele tá ali fazendo uma prova, que ele começa a esquecer um monte de coisa. Depois, Inholau e Chico Bento em Benefícios da Goiaba, em que o Chico Bento começa a se justificar pro Inholau do porquê que ele gosta tanto de goiaba, explicando seus benefícios. E o Inholau começa a querer comer goiaba também. Piteco em Coco Duro de Morder, em que ele tenta quebrar um coco, depois ele tenta usar os dentes dos dinossauros para quebrar esse coco e não quebra. Depois ele derruba uma pedra, a pedra quebra, só que o coco não quebra. Começa a brincar de futebol com o coco e o coco não quebra. Depois Jotalhão em Bondade, Os Passatempos. Chico Bento em Difícil de Secar, que a mãe dele colocou um lençol pra secar, só que daí o Chico Bento acaba sujando com a bola sem querer. Depois um porco sujo acaba acertando o lençol e suja ele, depois um burro. O pai do Chico Bento acaba quebrando o varal sem querer. E no fim, o Chico Bento e o pai dele têm que segurar a corda do varal pra acabar secando esse lençol. Turma da Mata em Um Dia Para Não Ser Rei. É um dia em que o rei leonino vive como um súdito, só que daí esse dia acaba e ele começa a fazer um monte de exigências pra Turma da Mata e todos eles começam a chamar ele de chato. Zé Lelé em Que Tal Pedir Licença? Zé Lelé em Que Tal Pedir Licença? Em que eles estão ali na floresta e começam a encontrar um monte de bicho. O Zé Lelé vai pra cidade junto com o Chico Bento e o Zé Lelé pergunta pra quem que ele tem que pedir licença ali. E depois temos a Tirinha. E depois temos o gibi da Turma da Mônica de número 66 com o título Deixa Eu Pintar Você, onde temos a Marina com uma tela, um morango e uma maçã pintados, o Dudu, e aqui do outro lado da capa temos algumas frutas numa fruteira em cima de uma pedra. A história se inicia com o Dudu brincando, a Marina pulando muito feliz porque vai pintar um quadro. A Marina pergunta o que o Dudu tá fazendo e ele fala que tá tentando ensinar minhocas a dirigir para elas não precisarem viver enterradas. Aí a Marina diz que vai pintar e convida o Dudu. Ele diz que quer, só que daí ela fala que vai pintar frutas e o Dudu diz que não quer pintar frutas, porque o Dudu não gosta de comida. Só que o Dudu também entende tudo errado e acaba pintando as frutas. Ele passa a tinta nas frutas, ao invés de representar as frutas com tinta na tela.
E a Marina fica muito brava com ele, até que ela decide que ele vai ser o modelo da pintura. Ele não entende direito porque ele quer ver ela pintando ele. Só que se ele for ver ela pintando ele, ela não vai conseguir pintar ele. Até que ele se cansa de ficar sempre na mesma posição, a Marina começa a se irritar com ele de novo. Ela mostra a pintura que ela fez do Dudu por ele não ter ficado parado num canto e ele fica traumatizado, muito bravo com ela e diz que não quer mais ver ela porque já vai ter muitos pesadelos. Depois uma história da Tina e da Pipa chamada Uma Tarde Sem Celular, em que elas começam a fazer um trato em que elas não vão usar o celular durante toda a tarde. Só que tudo que elas vão fazer precisa de celular. Depois Bolota em Sem Maçã, Passatempos, Marina em Falta de Prática, em que ela acaba torcendo o dedo jogando bola, só que dificulta um pouco para ela desenhar. Depois Luca em Passeio Seguro, Dorinha em A Testemunha, em que ela começa a escutar tudo que os meninos estão falando sobre a Mônica, Dudu em Durma com os Anjinhos, em que ele vai dormir e literalmente chama um anjinho pra dormir com ele, porque ele não entende muitas coisas que os adultos falam. E aí o anjinho fica ali conversando com ele, a mãe dele aparece, e depois temos a Tirinha. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de ver essas revistas um pouco mais de perto. Não posso mentir pra vocês que entre todas essas revistas, o gibi que eu mais gostei foi o gibi da Turma da Mônica de número 66. Gente, essa história da Marina com o Dudu é muito engraçada, muito legal. Além do que, todas as histórias que compõem esse gibi são muito legais. Então, entre todos esses 6 gibis dessa quinzena, das edições 66, o meu preferido foi o da Turma da Mônica, que realmente foi incrível. Então, gente, é com isso que eu deixo vocês. Muito obrigado para você que me assistiu até aqui. Tchau e até o próximo vídeo.